criança vê o mundo como nenhum adulto consegue ver. Existiu uma menina chamada Raisa. Olha, eu vou chorar. Existiu uma menina chamada Raisa. Essa menina nasceu numa família, normal não, a família naquela introdução da família católica que diz, né? É um pai, é uma mãe, são filhos, tem irmãos, tem dinheiro para pagar o arroz, o feijão e o pão, né? Então, eu posso dizer que eu sou fui uma criança privilegiada dentro desse núcleo familiar. Tive a sorte de ter nascido nessa família. Mas essa menininha que tá mostrando aqui para vocês estão vendo esses dois sorrisinhos aqui? Pensa numa criança pé no saco, insuportável, que não parava um minuto e era assim, ó, frenética. Essa mesma criança frenética da infância, ela se tornou uma adulta frenética no mesmo formato, né? Então, essa menina, ela tinha um comportamento de abraçar e beijar todo mundo que via, queria ser amiga de todo mundo e queria fazer o bem para todo mundo. Pode passar o slide. E no momento em que ela cresceu, e no meio desse caminho todo dessa infância, ela teve uma conversa com a mãe dela e a mãe dela perguntou: Raiz, o que tu quer ser quando crescer? E ela disse assim: eu quero ser presidente do Brasil. Mas minha filha, por que tu quer ser presidente do Brasil? Mãe, porque eu gosto de todo mundo, eu sou amiga de todo mundo e eu quero fazer o bem para todo mundo, eu quero ajudar todo mundo. Mas Raiz, então tu pode ser presidente do Brasil. Porque na cabeça da minha mãe era sempre possível. Se tu tem um sonho enquanto tu é criança, eu vou sempre te apoiar. E durante minha vida inteira, minha mãe me apoia. Só que o que acontece? Essa criança, que ela sempre foi muito alegre, mas ao mesmo tempo nunca gostou de estar em ambientes de briga. Tanto que a minha liderança, a liderança do grupo das sócias, por exemplo, é um grupo que não existe briga e não vai existir. Se existir... Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos resolver isso aqui. Não dá. E aí eu entendi na minha infância que ser presidente do Brasil não seria uma solução. Mas tudo bem. O tempo foi passando e na minha infância, entre os primeiro ano e o 10º ano, eu vivi num ambiente da família da minha mãe, que era um ambiente de uma família muito amorosa, com muitos irmãos, uma família muito grande, muito cheia. Enquanto na família do meu pai, era uma família que tinha muita briga, muita rusga, e as pessoas ficavam muito tempo sem se falar. Então eu vivi entre o positivo e o negativo durante toda a minha vida, no qual eu vi uma família com muito dinheiro, que era a família do meu pai, e uma família com nem tanto muito dinheiro aí, nessa vida toda. Só que de um lado da família eu vi amor, e do outro eu vi discórdia. E dentro dessa jornada toda do que eu quero ser, né, e eu vou ser presidente do Brasil, eu tive esse momento de autoconhecimento muito forte. Eu tenho esse amor abundante, mas eu também não vou poder ser presidente do Brasil. Pode passar. A adolescente começou a viver. E aquele sorriso continuou sendo muito forte, as amizades muito grandes. Eu tinha grupos na escola de 30 meninas, 40 meninas, e a gente se unia, se arrumava, se ajudava. Isso sempre foi uma egrégora fortíssima na minha vida. E nesses momentos aqui, ó, por exemplo, aqui foi meu aniversário de 18, aqui foi a minha formatura da catequese, são momentos que sempre estavam rodeados de família muito grande e de muitas amigas. E aí, em meados desses períodos, eu tinha as minhas amigas que sempre iam lá na minha casa. Vamos se arrumar. Vamos. Raiza, me arruma. Eu ia me arrumando elas. E era a minha forma de dar carinho. Por que eu dava carinho nesse formato? Porque tu vai crescendo, tu não pode mais tocar. Quando eu era criança, eu ia pro colo. Tu vai crescendo, tu não pode mais tocar. E a forma de eu demonstrar amor era através dos meus atos de serviço. Cuidando de cabelo, maquiagem, arrumando as gurias, vestindo elas bem. E assim, o meu autoconhecimento começou a crescer cada vez mais. Mas sempre veio aquela pergunta muito forte: o que tu vai ser quando crescer? E todas as crianças e os adolescentes se pegam nesse momento, e vocês passaram por isso. E que pergunta chata! Que pergunta incomodativa para alguém que nem sabe o que aconteceu, não sabe para onde vai, por que eu preciso decidir uma profissão muito cedo? E a vida nos impõe a isso, né? Pode passar. Até que chegou meados do meio da minha adolescência, que o meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe sempre trabalhou muito forte com ele, e a gente teve em torno de 3 falências no meio da minha adolescência. E tem muitas mães aqui, e essa minha palestra ela é para ser voltada para as mães mesmo,
que eu vou dizer pra vocês com todas as letras. Quem eu sou hoje é reflexo do que foi a minha adolescência. E por que o que é reflexo do que foi minha adolescência? A gente teve muitos momentos de não ter dinheiro. Tipo, uma cena que eu tenho muito forte na minha cabeça é da mãe nos buscar na escola e a gente passar... A mãe tinha um Celtinha, né? A gente parar de carro na frente da padaria e a mãe contar a quantidade de moedas que tinha pra comprar 10 pãezinhos pra ir pra casa. E ficava olhando no console, contando as moedas, eu ia lá, pegava 10 pãozinhos e ia embora. E tava certinho, 1,75, 2,75, sei lá quanto que era aquilo. E essas lembranças, pra mim, elas são muito fortes. Reflexo de falência, reflexo da minha família empreendedora. E que isso caiu bem na época mais importante da vida de um ser humano. O momento que tu forma a tua profissão, tu forma a tua personalidade, tu forma quem tu vai ser. E gurias, isso pra mim hoje, olhando com outros olhos, isso foi uma das melhores coisas que aconteceram. Por quê? Porque me tornou uma mulher que eu não vou deixar nada cair e eu não vou desistir. Não vou viver o que eu vivi na minha adolescência e não vou permitir que alguém no meu entorno viva isso. E a gente passou pela falta de dinheiro, pela escassez e a adolescência. A adolescência é aquele momento revoltada, é aquele momento que tu surta, é aquele momento que tu não aceita o não da tua mãe que tu não pode ir pra balada. Ou o não que tu não tem 20 pila pra te me dar pra te fazer isso. Eu sempre fui muito responsável com dinheiro, mas sempre tem aquela adolescente que quer viver aquilo. Só que eu tive... Vou chorar. Eu tive a presença dessas duas mulheres na minha vida. E quem são elas? Essa aqui é a avó de muito amor. Vou parar, gurias, calma aí. Essa é a mãe da minha mãe, parecida com ela, inclusive. A avó, ela teve 8 filhos e um deles ela adotou. Então, sabe aquela família que não tinha dinheiro pra nada, mas tinha amor estremecido dentro deles? Era a avó Maria. E já essa aqui é a avó rica, né? A rica do rolê. A mãe do meu pai, que na realidade ela se achava rica, mas ela recebia um salário mínimo. Mas ela era aquela avó que negava netos. Eu não gosto, tu não gosto, tu não gosto. Brigava com um filho, brigava com outro, brigava com outro. Mas, pra mim, eu era a neta preferida dela. E eu tive a sorte de ter sido, né, a neta preferida dela. E dentro da falência da vida da minha família, a gente não tinha dinheiro pra pagar aluguel. E a minha avó falou, eu cedo o fundo da minha casa, vocês montam uma casa pra vocês, vocês podem morar aqui. Isso aconteceu na minha adolescência. E a gente foi se mudar pros fundos da garagem da casa da minha avó. Só que essa minha ida pra lá, com 13 anos de idade, até os 22 que eu morei lá, foi extremamente importante a participação dessa mulher na minha vida. A Oma, pode voltar na foto delas ali de novo. A Oma, que é essa aqui, ela, além de ter sido uma mulher muito inteligente, muito forte, as duas muito fortes, uma com muito amor e outra com muito conhecimento, essa minha avó me ensinou algumas coisas na vida durante a minha adolescência. Dentre as coisas que ela me ensinou foi o seguinte: Raiza, se tu tem algum problema na tua vida, pega um cordão, faz 20 nós no cordão e repete várias vezes o que tu quer. Tá, beleza. Oma, eu quero conseguir um emprego. Pega o cordão, faz 20 nós e fala, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir um emprego. Tá bom. Vou fazer um emprego, vou conseguir um emprego. Aí eu voltava da escola e ia na casa da Oma, que era na frente da minha casa. Aí, Oma, na escola aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Raiza, respira, senta, vai lá no teu quarto, escreve tudo o que tu quer que seja feito ao contrário. Tá bom. E assim ela foi me ensinando e me instruindo como eu iria organizar a minha mente para eu ter a vida que eu quisesse ter. E dentre muitas conversas com ela, ela foi me direcionando sobre o que Deus iria colocar na minha vida. E o tema da palestra de hoje é como que eu descobri o meu poder para decidir as minhas coisas. Pode passar. E aí, chegou um momento bem crucial no meio da minha adolescência, que eu tive uma briga com a minha família mais direcionadamente com a minha mãe. Eu tinha 17 anos, eu estava terminando a escola, e
vestida ali com a roupa depois da escola e tal, e eu fazia estágio, porque desde os 14 eu comecei a trabalhar, porque em casa não tinha tudo, eu tinha que começar a trabalhar cedo. Eu cheguei em casa e falei, mãe, as gurias vão fazer cursinho pré-vestibular e eu quero entrar na URGS. Tu paga pra mim esse cursinho pré-vestibular? Minha mãe lavando a louça. Minha filha, mas não tem como. Minha filha não tem como, minha filha não tem como. Mãe, a tua filha quer estudar. Todo mundo quer ir pra balada, eu quero estudar. Dá um jeito, mãe, dá um jeito. E a mãe, que acredito que muitas mães já podem ter passado por isso, ter que dizer um não pro seu filho. E com certeza minha mãe queria dar o cursinho pra mim. Mas não tinha a oportunidade financeira de poder dar. E gurias, aquilo ali foi algo que eu já tratei na constelação. Já contei nada. Agora eu falo de uma forma muito mais leve pra vocês, mas pra mim foi um marco muito importante. Foi exatamente um marco. Sei lá se houve um eclipse, o que aconteceu, mas foi um marco. Deve ter sido um eclipse aquele dia, só pode. Eu só sei que eu fiquei muito revoltada, eu briguei com a mãe como eu nunca tinha brigado na minha vida. Fui pro quarto, bati a porta. Vou começar a arrumar. Vou arrumar tudo, vou pegar meu papel. Gurias, eu escrevi um caderno quase inteiro dizendo que eu ia passar na faculdade, que eu ia arranjar as minhas coisas, que eu não ia depender de ninguém, porque eu tinha um sonho, um objetivo, mas a minha mãe não podia me ajudar. Meu pai não podia me ajudar. O que eu vou fazer? E eu não vou passar o mesmo perrengue que a gente passou quando eu era mais nova. E a gente vai ter que dar um jeito nisso. Só que naquele quarto, eu fiz uma magia que eu não sei qual magia, Rafa, que eu escrevi, mas eu escrevi todos os ensinamentos que a minha avó me deu. Eu fiz os 20, escrevi que eu ia ter a faculdade, que eu ia ter dinheiro, que eu ia fazer um quarto novo pra mim, que eu ia ter um carro, eu escrevi tudo que eu ia ter. Mas a quantidade de páginas que eu escrevi foi que eu ia conseguir uma bolsa de estudos na faculdade para cursar turismo na PUC. Pode passar. E aí eu descobri, gurias, o meu poder. O meu poder que eu decidi que eu posso ser o que eu quiser ser. E como eu for e como eu vou ser. Eu tomo essa decisão. Depois desse dia, passou 6 meses, eu entrei na faculdade. Foi muito engraçado, gente. Porque saiu o resultado da faculdade. E aí eu cheguei em casa que, ó, mãe, tu não sabe. Ganhei bolsa pra fazer administração. E a mãe começou a chorar, enlouquecida, porque, meu Deus, a minha filha, 6 meses atrás a gente tava brigando porque não tinha dinheiro pra fazer o cursinho, minha filha... E a mãe, nem precisava fazer cursinho, né, Raíssa? Né, mãe? Poxa, agora tu vai comigo lá fazer a matrícula. E a gente foi fazer a matrícula. E aí, consegui a primeira conquista que eu escrevi no meu caderno. Logo em seguida, eu consegui bolsa pra fazer faculdade de moda, que eu fiz contigo. E aí eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo, e desde os meus 17 anos eu nunca mais parei. Freneticamente. E eu decidi que... Pode manter aqui. E eu decidi que ninguém me para. Quem vai me parar vai ser Deus. Se ele decidir me parar. Só que o meu combinado com ele foi tão grande, eu não sei qual magia que eu fiz, que ele só vai me entregando. E as coisas vão acontecendo. Então, na faculdade foi trabalho, que são várias fotos da faculdade, por exemplo. Então, foi faculdade, foi foto, foi trabalho. Na mesma época, eu abri uma esmalteria. Então, assim, ó, eu fazia faculdade de manhã, tu lembra, né? Faculdade de manhã, eu vendia esmalte na faculdade, vendia esmalte em salão de beleza. Eu ia pro estágio e à noite ia pra outra faculdade. Era, assim, ó, os 3 turnos tomados. Enlouquecida, não tinha nem tempo de pensar, né? Pode passar. E aí, gurias, aquela conversa com a minha mãe mostrou que eu realmente sou dona de mim e do meu futuro. E ninguém me para. E é engraçado que agora eu boto os braços aqui, ó, e vem todo mundo. E vem comigo. Porque no momento que uma mulher decide que ela é dona de si, que ninguém vai passar da barreira dela, quem que segura uma mulher? Ninguém segura uma mulher. Pode passar. E o trabalho enobrece o homem. Essa frase, pra mim, virou o status do meu WhatsApp por muito tempo. Porque eu descobri que, hoje em dia, na sociedade, tu precisa ser alguém na vida para ser reconhecido. Se você trabalha, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você consegue chegar no lugar que você quiser. Então, eu coloquei o trabalho como o meu elemento principal. Ele que vai fazer com que eu seja a pessoa que eu quero ser e que eu possa ajudar mais pessoas pelo mundo. Até porque eu quero ser presidente do Brasil, né?
Então, para eu ser presidente do Brasil, eu preciso trabalhar. E em paralelo com isso, se eu trabalhar muito, eu descubro muitas outras coisas que eu preciso ter em paralelo ao trabalho. E aqui eu quero que vocês guardem para dentro de vocês essas reflexões. A gente só chega onde a gente quer chegar com disciplina. Então não adianta eu querer ter um salário. Adianta eu querer ter um trabalho que, independente de ser um trabalho que eu goste ou não, eu preciso ter repetição dele todos os dias para que no final eu consiga ter o meu pote de ouro. E tu conseguir olhar o trabalho dentro da tua disciplina e tu conseguir ver amor por aquilo, é muito mais fácil passar pela jornada. Muitos momentos a gente discute sobre disciplina nesse mundo todo louco, que disciplina é importante. Todas as pessoas de sucesso têm disciplina. Todas as pessoas que têm dinheiro um pouquinho sobrando na conta têm a disciplina de guardar. Todo mundo que emagrece tem a disciplina de ir na academia. E disciplina, ela é primordial e todo ser humano tem que ter. Se eu não tenho, eu preciso adquirir. Pode passar. E o mais importante dentro de toda essa disciplina é ter uma meta clara. E o que é meta clara, gurias? Eu saber onde eu realmente quero chegar e para qual lugar eu quero estar. Pega o caderno dos sonhos, que eu trouxe ele aqui, ó. Eu só não vou abrir para vocês, porque ele é todinho raiz aqui dentro. Mas pega o caderno dos sonhos e escreve o que você é, o que você quer ser, no tempo presente. Eu sou a Raiz. Gurias, vocês lembram que ano passado eu fui no evento do Endel Carvalho? E eu escrevi que as sócias ia ter mais de 100 mulheres e que no futuro eu vou ter um andar inteiro de um prédio que a metade vai ser uma sede das sócias e a outra metade vai ser da Impulse. Estou falando para vocês, está escrito aqui, escrevi no evento do Endel Carvalho. E gurias, as sócias está crescendo? E isso pode acontecer muito brevemente. Então, se eu decido algo, eu vou alcançar, Deus vai me dar, porque eu estou trabalhando todos os dias, com disciplina, com meta, estou ajudando as pessoas, e por que Deus não vai me dar se eu estou fazendo tudo isso? Só pode querer me dar. E por último, e não menos importante, sobre promessa. Desde os meus 20 anos eu faço promessa para abrir mão de uma coisa para outra. Quando eu tinha 24 anos, eu era viciada em Coca-Cola. Eu parei de tomar Coca-Cola porque eu prometi que até 30 anos... Tu lembra disso também, né? Tô vendo umas carinhas fazendo assim. Eu prometi que até os 30 anos eu ia ter um salário de 10 mil por mês fixo. Com 28, eu voltei a tomar Coca-Cola. Eu fiquei 7 anos sem tomar Coca-Cola. Há pouco tempo, eu inventei de parar de tomar cerveja. Fiquei 4 anos sem tomar cerveja, voltei a tomar cerveja, atingi meu objetivo. Agora eu voltei com a meta, né, Raid? Agora juntas. Uma nova meta que a gente não vai tomar nenhum tipo de refrigerante, antes era só Coca-Cola, agora é nenhum tipo de refrigerante, até a gente atingir um faturamento na Impulse. Gurias, eu tenho dentro de mim, dentro das minhas formas de recompensa, é eu abrir mão de algo para eu ter outro. Cada vez que alguém me oferece um refrigerante, eu lembro do meu faturamento da Impulse. E meu faturamento da Impulse é muito mais importante do que eu me intoxicar com refrigerante. Então, no momento em que eu decido uma meta, eu vou atrás dela. E qualquer momento da minha vida, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente vai se conhecer até o último dia da nossa vida, vocês podem me perguntar qual é a meta do momento. Porque a gente vive uma meta de cada vez. Só que a gente só passa por essas metas no momento em que a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe onde a gente quer chegar. Qualquer lugar serve, né? Como diz Alice no País das Maravilhas, mas mulheres fortes decidem para onde querem ir. Então a gente precisa saber esta direção. E por último, e não menos importante, sobre a mente. A tua cabeça tem que ir para o mesmo lugar que o teu objetivo quer ir. Para qual lugar que eu quero ir? Vai para aquele lugar. Faz a tua cabeça ir para aquele lugar. Se eu quero emagrecer, por que eu tô vendo stories de um monte de comida? Percebam, o nosso ambiente nos transforma. E a nossa mente, ela tá junto conosco nesse período inteiro. E ajudar o mundo. A Rafa vai trazer alguns insights sobre isso também. Mas, gurias, a gente tendo a disciplina, a gente tendo a mente, a gente tendo os objetivos, a gente tendo tudo e sendo mó egoísta, será que alguém vai realmente nos abençoar com muitas coisas, sendo que a gente não tá fazendo o mínimo pelo mundo? Por que eu nasci? Para que eu vim? Qual é o sentido? Eu preciso olhar pro lado e ajudar alguém, independente da pessoa. Pode ser um mendigo, pode ser uma amiga, pode ser uma mãe, pode ser... Gente, pode ajudar uma planta, não interessa. O que tu tá fazendo pelo mundo? Deus só vai te dar abundância se você der abundância pro mundo. É uma troca, é uma via de mão dupla, né? Pode passar.
E você vai realizar tudo que você quiser realizar, desde que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo com disciplina e com propósito. Pode passar. Mas, gurias, mas você precisa ter com quem comemorar. Nada adianta eu ser rica, que nem essas ricas blogueiras aí. Eu tenho uma mansão, eu tenho uma Chanel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E quem é que tá do teu lado para comemorar contigo? Quem são as tuas amizades sinceras? Quem são a família que tu escolheu? Quem são as pessoas que estão do teu lado? Não adianta a gente comprar um look bonito e não ter uma amiga para mostrar. Não, vocês não passam por isso? Comprei e quero mostrar. Quem são as amigas que vocês estão florescendo, que vocês estão somando, que vocês estão ajudando? E por último e mais importante, é a gente saber com quem a gente vai querer comemorar. E eu falei lá no início da palestra falando sobre família. E eu tive a sorte de ter essa família. Só que família a gente escolhe. Eu fui abençoada com um pai que eu respeito, mesmo tendo várias divergências. Uma mãe que eu amo, admiro e super respeito. Uma irmã que super me apoia e tá do meu lado. Todos os sonhos que eu boto, ela tá do meu lado. E um irmão que, nossa, ele só é homem por detalhe, porque ele é tão amado quanto nós. E eu tive a sorte de ter essa família. E eu quero trazer para vocês, mães, que olhem para a adolescência dos filhos de vocês e tenham esse cuidado de quem está fazendo parte dessa trajetória da adolescência. Quem são as amigas de vocês que estão participando da adolescência. Peguem pessoas do bem para participar dessa jornada de adolescência dos filhos de vocês. E se tem um pai no meio dessa relação, que seja um pai presente ou ausente, permita que os filhos tenham a participação dessas pessoas. Porque a gente se torna quem nós somos através da família. E a família pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser a melhor amiga que a gente escolheu, não interessa. As pessoas que eu decido estar perto de mim são as pessoas que vão comemorar comigo e que vão me transformar no ser humano que eu sou hoje. Então pensem muito nisso e pode passar o próximo slide que senão eu vou chorar. Sozinhos nós não chegamos lá, mas com disciplina, meta, mente e espírito a gente realmente vai chegar e a gente vai ter essas pessoas ao nosso lado. Mas gurias, nada disso é meramente legal e real se a gente não tá do lado de todo mundo. E o que é o mais importante? É que por essas e outras que as sócias vocês entraram na minha vida. É muito engraçado porque vocês sempre estiveram na minha vida. Eu digo vocês porque na minha vida passaram tantas mulheres, em vários aspectos, em vários momentos diferentes. E eu sempre estava abraçando aquilo, mas sem entender aquilo. Até que chegou uma hora que vocês entraram na minha vida e Deus falou pra mim, dá esse próximo passo. Tem tantas mulheres que precisam só de um apoio, só de uma palavra, só de uma direção. E tu tá aí com essa abundância de carinho pra dar, que eu não posso mais tocar, agora eu posso fazer uma forma diferente de demonstrar meu amor. E vocês chegaram na minha vida e Deus falou, tu vai tocar essas sócias, tu vai empurrar essas mulheres pra frente e esse grupo ele vai ser um grupo gigante. Então, o meu legado para vocês hoje é, sejam as melhores versões de vocês, estejam ao lado das pessoas que vocês querem estar e façam sempre a diferença na sociedade, estando juntas, estando unidas e estando em família, porque amigas é uma família que a gente escolhe.